Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio 8 do CRCast, o podcast completo do Colégio Realengo. Eu sou a professora Raquel Carvalho, coordenadora do Núcleo Técnico da escola, e hoje, num dia especialíssimo, dia 10 de maio, a gente comemora o dia do Guia de Turismo, não menos com a coordenadora do curso do Colégio Realengo, professora Núbia Felipe. Seja muito bem-vinda. Então, vamos conhecer um pouquinho quem é essa profissional que hoje vai trocar com a gente algumas informações sobre esse curso tão procurado, tão demandado, e um curso de muita riqueza em conteúdo dentro da nossa escola. A Núbia Felipe, ela é turismóloga, formada e atuante desde 2001, trabalha em diversas áreas do turismo, com experiência na elaboração de projetos, operacionalização, planejamento, mídias e marketing, palestrante. Também tem vasta experiência em hotelaria, grupos, eventos corporativos e sociais, pós-graduada em comunicação e marketing e coordenadora atual do curso técnico em ensino à distância do Guia de Turismo do Colégio Realengo. Então, mais uma vez, eu acho que o papo vai ser bastante produtivo, tá? Vamos começar a conversar um pouquinho. Tudo bem? Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Colégio Realengo. E parabéns aos meus alunos hoje pelo dia. Primeiro, a gente precisa entender o que é o curso de Guia de Turismo em EAD na nossa escola, no Colégio Realengo. Fala um pouquinho. Tá ótimo. Bom, o curso de Guia de Turismo do Colégio Realengo é bastante diferenciado nesse formato, sobretudo em EAD, porque ele é ao vivo, online com o aluno. Onde quer que ele esteja, ele tem acesso a esse conteúdo e os professores estão lá, né? Eu e a equipe do Colégio Realengo estamos lá para atender esse aluno. Eu tenho alunos da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e Costa Verde e outras áreas. Então, o aluno não precisa estar o tempo todo na unidade, né? A vantagem de ser ao vivo é que ele pode interagir, tirar as dúvidas, e ele tem a duração de 1 ano, né? 1 ano dividido em 4 módulos, e a cada novo módulo há a possibilidade de uma nova matrícula. Então, nesse momento, temos um novo módulo abrindo e o aluno pode se inscrever. Você que tem interesse pode se inscrever nesse curso de Guia de Turismo. E após legal. 1 ano, esses 4 módulos, o aluno está formado. Esse curso também compõe, né, uma aula presencial em cada módulo, um city tour para trazer essa vivência do curso para o aluno e também uma viagem interestadual para que ele possa aplicar os conhecimentos que ele recebe. Muito bom, gente, muito bom. Então, você precisa conhecer o nosso curso. Muito obrigada pela resposta, Núbia. Sim. Acho que a gente conseguiu elucidar. Vamos falar um pouquinho sobre a formação do guia de turismo. Hoje, no mercado, quais as vantagens que a gente tem de formar, de ser um técnico em guia de turismo? Sim. Bom, depois de toda a mudança que houve no cenário do turismo, né, sobretudo após a pandemia, as pessoas têm sentido uma necessidade muito grande de estar em contato com a natureza, de ter o seu tempo de lazer. Isso está cada vez mais latente, né? Sim. Na nossa sociedade. E o papel do guia, basicamente, é essa de coordenar esses momentos de lazer. Sim. Então, existem 2 possibilidades, né? Ele trabalhar no formato de CLT ou ele ser um empreendedor e abrir a sua empresa, né? Seja ela MEI ou simples. Sim. E atuar. Bom, eu sou muito fã do empreendedorismo. Todas, para quem é guia de turismo, né? Hoje a gente vê a maior operadora do Brasil que começou com excursão, né? Então, isso é para o profissional, para o guia de turismo. Então, ele tem a possibilidade de ter o formato CLT ou de trabalhar empreendendo, criando os seus roteiros e iniciando as suas atividades assim que formado. Sim, né? É uma das vantagens de ser um guia de turismo. Ele não precisa de um escritório, de um empregador. Ele começa assim que formado, com as suas redes sociais, com os seus contatos, com os conhecimentos que ele adquiriu no curso e já pode atuar no mercado. Outra coisa, como é que funcionam as aulas aqui no Realengo? Elas são gravadas? Qual é o grande diferencial, na verdade, do ensino à distância? Acho que você falou um pouquinho sobre as aulas ao vivo, né? As aulas são ao vivo. Mas como funcionam essas aulas? Como é que o aluno consegue ter acesso à plataforma que a gente utiliza? Se isso é de fácil acessibilidade para eles? Sim. Bom, as aulas são ao vivo, mas isso também não significa que aquele que não pôde ou que perdeu por alguma razão não estar acompanhando essa aula. Esse material ele fica gravado na plataforma do colégio. O aluno tem como acessar esse material ou revisitar. Né? Tá chegando a época de prova, ele pode revisitar esse material e consultar ali e novamente se lembrar do que foi abordado. Essa interação ao vivo, coordenadora, ela torna muito rica a aula. A gente vê uma troca muito grande, né? Porque existem
alunos de diversos tipos de faixa etária e de conhecimento, né, que já também participaram de excursões, de guiamento, e isso enriquece bastante a aula. Eles trazem alguma experiência, Sim, né? sempre. E isso faz a aula ser cada vez mais positiva, né, no processo de ensino e aprendizagem. Verdade. Muito legal. Então, as aulas ficam gravadas, o aluno tem essa acessibilidade, isso é o mais importante. Isso é um grande diferencial também que a gente tem na escola. O turismo pós-pandemia, você falou um pouquinho, né? Acho que foi um mercado muito afetado nesse processo aí. Sim. Quase todos, né? Mas o turismo em si foi bastante afetado. A gente que vê de fora, você que atua, acho que muito mais tem esse conhecimento. Quais foram os impactos, de fato, que esse mercado recebeu? Sim, nós todos sofremos muito, né, com a pandemia. O turismo, de fato, foi extremamente abalado, trouxe muitas consequências. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa questão do EAD foi validada nesse momento pós-pandemia, né, durante a pandemia, porque a gente achava que não era capaz de aprender online, né? A gente tinha essa limitação. Sim. Não sei se é uma coisa da minha geração, É. mas a gente tinha essa coisa de achar que não também. Era possível ser feito dessa maneira, e a gente percebeu que não, que é possível, né? Eu fiz vários cursos durante a pandemia, então, assim, hoje o EAD chegou, eu acredito que para ficar de verdade, e a pandemia trouxe esse formato à distância, não só para os cursos de qualificação, mas a gente viu quantos museus abriram suas plataformas visuais com visita a 360 graus, né? E lugares também públicos que a pessoa pode visitar através das plataformas online. Então, eu vejo que houve um enriquecimento, realmente, para o setor turístico como um todo, não só para os guias de turismo, mas para quem está no setor turístico. Mas para o guia de turismo, essa vantagem da qualificação e essa necessidade, porque depois do período de confinamento, surgiu uma necessidade muito grande, né, como eu mencionei aqui, da gente estar em contato com a natureza, de uma saúde praia, mental, né? Saúde exato, mental. é uma questão de saúde mental. Então isso está demais. A gente viu agora há pouco tempo um país, né, árabe, se posicionando com a carga horária de 30 horas semanais. Então, assim, isso é uma coisa muito atual, muito contemporânea. Os demais faz isso em ensino remoto. E as pessoas com mais tempo querem mais atividades. Então, é um momento perfeito para o guia de turismo. Que bom, que bom. Perfeito. E que bom que a gente consegue falar disso aqui na escola, né? Verdade. Núbia, me diz uma coisa. Em que o guia de turismo, na verdade, ele pode trabalhar? Quais são os setores que ele pode atuar? Ele saiu daqui, o nosso aluno egresso vai para o mercado, concluiu em 12 meses, que é o modelo que a escola oferta. Onde ele pode atuar? Quais são os setores? Quais são os mercados? Né? E quais as vantagens desse mercado para ele a nível de valores, de oportunidades? Sim. Bom, hoje, como eu falei, eu acredito que são essas duas áreas de atuação. O CLT, que ele vai trabalhar para uma operadora, para uma agência fixo, né, tendo aquele valor mensal para receber, ou empreendendo, ele criando os roteiros. Existe uma terceira via, que seria ele atuar como um freelance. Ele tem os operadores, os agentes, e ele presta serviço para essas empresas, né, de forma terceirizada, e tem ali a sua atividade sendo realizada. O Rio de Janeiro, junto com o Ministério do Turismo e a Secretaria de Turismo do Estado, junto com as secretarias das divisões das regiões do Estado, hoje atuam em 12 áreas de atuação do turismo no Estado do Rio de Janeiro. Isso é importante então, a gente falar. A gente está no melhor momento, né? O Rio de Janeiro, né, tem se cada vez mais colocado com a sua identidade, na sua vocação natural, que é o turismo, né? Exatamente. Então, o guia ele pode atuar nessas 12 áreas, que é a região metropolitana, a Costa do Sol, a Costa Verde, que é o meu xodó, né, gente, Mangaratiba, ou então o Vale do Café, a região dos Agulhas Negras, ali Itatiaia. Então, são 12 áreas que ele pode atuar. Ou ainda dentro de nichos. Nós temos o etarismo, que está super em evidência, que são, né, as pessoas hoje, né, acima de 50 anos que querem viajar, que querem conhecer lugares novos, e isso é um nicho. Há a questão também das pessoas com uma certa necessidade especial. Existem destinos hoje que estão se qualificando em atendimento a autistas. Então, assim, há uma gama muito grande de atuação para o guia de turismo. Ele pode atuar tanto nas 12 regiões, como nichar. Etarismo ou alguma outra área de atuação. E ele pode ficar fixo ou ter essa vantagem de uma agenda flexível em que ele monta o roteiro, ele
cria que é o empreender, né? Sim, que é o empreendimento. Muito bom, muito bom. Tô começando a pensar nesse curso de turismo, hein? Além de coordenar, a gente tem que começar a pensar nessa formação. Porque quem não gosta de viajar, né? Verdade. Mas turismo é muito só viagem, né? Acho que a gente Então, tem essa parada do turismo ser viagem, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa realidade que a gente tem? Quando você chegou aqui, né, a gente conversou bastante sobre isso, né? Qual é a visão do curso de turismo que a gente tem? A gente viajar, é trabalhar com agência? Não, mas o turismo ele abre, né, um leque. Sim. Agora a gente vai falar sobre sustentabilidade, turismo ecológico, então tem várias vertentes que podem ser trabalhadas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, antes de eu te fazer outra pergunta. Sim, eu acredito que o guia de turismo ele é o agente transformador do lugar onde ele está. Isso aí. Né? Então, assim, ele que olha um atrativo e fala isso tem potencial para trazer pessoas aqui. Isso. Seja uma estação de trem, seja um parque, uma floresta, algo que ele queira revitalizar com a sua comunidade, e isso traz o olhar da comunidade ao entorno e atrai outras pessoas de fora. Mas, como você bem colocou, Raquel, ele não fica limitado a viagens. Ele pode ser um guia receptivo. É bom a gente... Ele pode ser um guia, e assim, hoje está muito em evidência, isso também tem muito valor de mercado, aquela pessoa que ela se apropria da região dela em termos de conhecimento, e ela vai receber grupos e pessoas, e aí ela procura um guia local, ela procura alguém daquela região para falar daquele assunto com ela. Existem leis, inclusive, municipais, estaduais, que estão sendo criadas para que seja obrigatória a presença desse guia para acompanhar grupos que vêm de fora. Né? Então, isso garante ao guia de turismo, né, a possibilidade dele não precisar viajar se não é o destino, se não é o querer dele, e atuar somente no segmento dele aqui no estado, no município onde ele esteja. Ou se ele realmente gosta da vantagem de viajar, da troca de cultura, tem esse mercado, sim. Então, Nubia, a gente está falando aqui sobre esse mercado, né, fora da viagem, para a gente falar do ecológico, do sustentável. O profissional de guia de turismo e a sustentabilidade, como é que funciona? Como é que isso se encaixa? Qual é a tua visão sobre isso? Bom, nós vimos agora há pouco tempo, semana passada, se não me engano, uma edição da revista Exame que fala que a economia mundial, né, está voltada para a sustentabilidade e o mercado de trabalho, né, nos próximos 25 anos. Então, o turismo, aquilo que eu cheguei a comentar, mas não cheguei a concluir o pensamento, o guia de turismo ele é o agente transformador. E o turismo ele precisa ser bom primeiro para a comunidade local, para depois ele ser bom para quem visita. Então, é assim que funciona no turismo. E o turismo de base comunitária, que respeita as ODS, que são, né, as ordens de desenvolvimento sustentável, que a ONU tem imposto para todo mundo. Então, isso trabalha em conjunto, é uma engrenagem. Né? E o guia, ele é esse agente realmente transformador. Se ele é um guia que está dentro do quilombo, se ele é um guia que está dentro da comunidade caiçara, se ele está numa região metropolitana e traz a visão daqueles monumentos históricos ali. Então, ele é esse agente realmente transformador. E essa economia, a gente chama, né, que o turismo é economia verde. Eu acredito muito no turismo, né? Eu trabalho com turismo desde 2001. Estou vendo paixão aí, é muita paixão hein, por essa área, é muita coisa, gente, é muita coisa, muito apaixonada pelo que ela faz, isso é muito bom. Falando de egresso, falando de mercado, a gente tem que falar de valores, né? De piso salarial. Como é que funciona? Como é que é o piso salarial do técnico em guia de turismo hoje no Rio de Janeiro, né? Hoje no mercado? Se você for fazer uma pesquisa pela CLT, a base inicial é de R$2.000, né? Mas, como eu falei, a questão do empreendedorismo, ela te dá a oportunidade de você criar uma meta de salário e trabalhar para alcançar esse objetivo. Aí, de que maneira? Você pode criar os roteiros, né? Se você criar um roteiro, dependendo do ticket médio que você vai aplicar para esse seu número de participantes, você já alcança esse valor em uma única excursão, em um único guiamento. Se você for trabalhar de freelance, em 10 dias você alcança esse valor. Então, assim, fica muito a critério do profissional dentro daquele perfil de trabalho que melhor lhe atende. Se ele é uma pessoa que não gosta muito de instabilidade, ele vai optar pelo CLT e a empresas sérias no mercado. Esse valor, né? Sim. Pode crescer. E se não, se ele gosta de uma agenda flexível, de estar em cada dia num lugar diferente, trabalhando para um local diferente ou para uma empresa diferente, ele tem essa possibilidade de estar aumentando esse valor, né? Bacana. Isso é importante porque quem procura a escola procura por todas essas características do curso, porque se informa com tudo que a gente entrega, mas também é um ponto importante saber quanto que ele vai conseguir
gerar de renda, né? Verdade. Quanto que essa formação vai trazer para ele. Então, a gente tem que falar disso de qualquer forma, né? Núbia, me fala uma coisa, para quem é este curso, né? Quem é o nosso público direto, né? Do que faz o nosso técnico aqui na escola? Existe uma melhor idade para fazer esse curso, né? A gente existe uma idade, existe a melhor idade. Você falou de etarismo, eu preciso dar um parênteses antes de você responder sobre isso. Eu fui fazer, né, uma informação aí de algumas coisas que eu quero fazer, né? E hoje eu vou fazer 53 anos, ninguém conta essas coisas, né? Então, assim, a gente já está na melhor idade, né? Não é terceira idade, hoje a gente chama de melhor idade. E aí existe um plano especial para algumas áreas. Em academia, por exemplo, Sim. você tem 50 anos, algumas academias te fazem um plano especial. Então, é muito dentro do que você falou lá atrás, do nicho do etarismo também para esse público nosso aqui, né? Então, é um parênteses que eu pensei nisso quando você falou, eu falei, meu Deus, depois eu vou chegar e conversar isso com ela, porque é um público diferenciado. Sim, Né? sim. Se você faz um trabalho em turismo ligado para essa galera que tem 50, 60 anos, eles têm outra realidade, outra vida, um espaço de tempo dentro do processo de vida dele, então a gente precisa atender. Então, o nosso aluno aqui também tem essa formação, né? Também Sim, pode chegar nesse pode nicho. sim. Então, assim, existe essa melhor idade? E para quem que a gente faz esse curso? Quem é esse nosso aluno? Bom, esse curso, ele tanto é para o pós-médio, para quem está iniciando no mercado e que se identifica com essa versatilidade do guia de turismo, de atender públicos distintos, ou de estar viajando constantemente, conhecendo outras culturas, mas também para aquele profissional que, de repente, não está satisfeito com a sua primeira escolha e que quer se voltar para um novo mercado de trabalho, Sim. uma nova área de atuação. Sim. Então, no turismo é muito bacana isso, porque você vê pessoas com muita experiência trabalhando com pessoas que acabaram de chegar, mais novas. É muito misto, né? Em comum acordo, em sintonia, realizando uma carreira de sucesso. Então, não tem limites, não tem limites. E isso que você mencionou sobre o etarismo, essa geração tem muita animação, né? Muita coisa. Muita animação. Aí você vê não que tem quando tempo a perder, não tem muita animação mesmo. Você vê legal. que eles aproveitam mesmo do roteiro, né? Eles, assim, se lambuzam no... É um público bastante atrativo, né? Para quem é do nosso mercado aqui, do nosso aluno. Quem trabalha com turismo percebe, né? Com pessoas mais novas, quando a gente é guia de turismo e está trabalhando com um grupo de adolescentes, a abordagem é um pouco diferente. Sim. E é mais difícil você colocar a mesma animação, né? Que às vezes estão mais envergonhados, menos dispostos, mas você percebe realmente que é um público maravilhoso. Então, Núbia, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Se tivesse plateia aqui, falava assim, que triste, né? Foi muito bom, aprendi muito, né? Venho aprendendo bastante com você. Mas, assim, qual dica você consegue pensar para levar para essa galera que está assistindo a gente, além de estar com a gente na escola, né? Lógico, que a gente aqui tem que falar que o nosso aluno tem que vir para cá, né? Tem que estar aqui com a gente. Até por tudo que a gente acabou de trazer para ele aqui, os diferenciais. E estudar com essa coordenadora maravilhosa. O que você traz, o que você pode dizer para quem está vendo a gente sobre o curso de guia de turismo, sobre essa profissão? Bem, hoje, né, não podia ser melhor essa combinação do dia de guia de turismo com esse tema. E o convite é para você. Eu me lembro de quando eu estudava e as minhas matérias preferidas, esses são bons indicadores aí, você que está no médio, geografia e história eram minha paixão, biologia ainda tinha um pouquinho assim. Então, essas são matérias que são base, né, do turismo, para quem trabalha como guia de turismo, né, você vai para aeroporto, você vai para outros estados e aí você conhece vegetação, aí você vê Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e a riqueza que a gente tem no Brasil. Então, se isso quando eu falo, né, te soa ao ouvido, com esse vislumbre de que é algo que é para você, a questão de ter uma agenda flexível, de poder coordenar a sua agenda de acordo com os melhores horários, a de não ter um problema de receber pessoas distintas, de idades distintas, como nós falamos aqui, que podem ser grupos, né, de melhor idade, pode ser criança, pode ser adolescente. Então, se você tem esse perfil, né, de público, de querer trabalhar, isso com certeza é para você. E seria uma honra recebê-los aqui. Com né, certeza, fala para eles lá, é uma honra ter você. Seria uma honra ter você como meu aluno nessa instituição. E eu acho que é isso.
É isso, acho que a dica foi dada, né? Realizar sonhos, né? Com certeza. Realizar sonhos. Se Propósito, esse é né? o seu propósito, Isso aí. vem pra cá. Não Vamos tem ser como guia a de gente, turismo. não tem como a gente falar de formação, de construção, de vida, sem a gente falar de propósito. Então, se você se sente aí tocado com algumas dessas dicas, vem para cá. Curte, compartilha, fala com um amigo, fala com um vizinho, conheça o projeto do curso de Guia de Turismo do Colégio Realengo. Então, assim, até o próximo episódio e a gente vai se encontrar para falar sobre mais coisas interessantes, tá?